Vamos convidar para o tema Saúde Mental como Estratégia de Impacto Social nas organizações a senhora Márcia dos Santos Silva. É uma grande honra ter recebido esse convite. Para mim, eu sou uma pessoa inquieta, então, assim, eu sou psiquiatra, trabalho com a clínica, mas eu sempre gosto de desafios. E, para mim, estar falando para um público, né, organizacional, de empresa, não é a primeira vez, inclusive, que eu falo para esse tipo de público, né, na verdade, mas tive que correr atrás de estudar um pouquinho, porque tem um jargão, né, das organizações, entender um pouco, né, quando fui convidada sobre agenda ESG, e estou aqui para pensar com vocês alguns pontos sobre saúde mental, sobre como o impacto da saúde mental nas organizações, e que eu acho que é assim a bola da vez, né, para as empresas também estar pensando isso. É algo que é a bola da vez porque surgiu uma certa urgência em torno disso também, né? Então, vou começar trazendo um pouco para vocês essa relação entre trabalho e saúde mental, que é uma relação muito antiga, pelo simples fato de que o trabalho é algo que vem de quando, né? Então, assim, a gente pensar a nossa vida em termos de uma grande parte de tempo que a gente despende no trabalho, por si só, a gente já pensa o quanto está misturado e quanto a nossa saúde mental, física, completa, integral, como um todo, ela está relacionada, então, com o que a gente faz na nossa vida em termos de trabalho, né? Nós passamos, muitas vezes, mais tempo, inclusive, da nossa semana no trabalho, né, nos relacionando com o trabalho, com o ambiente, com colegas de trabalho, do que com os nossos próprios familiares, muitas vezes. Então, o trabalho é um elemento-chave para pensar o bem-estar e a saúde mental, né, pois está no núcleo da nossa vida contemporânea ao possibilitar segurança financeira, identidade pessoal e social, oportunidade de contribuir para a comunidade. Por outro lado, o ambiente que tem se desenhado nas últimas décadas envolve novas tecnologias, intensa competitividade, concorrência global e cobrança de metas cada vez mais ambiciosas. Então, da pandemia para cá, a gente teve, então, algumas mudanças importantes que aconteceram nesse cenário, né? Então, a pandemia escancarou algo que já vinha acontecendo há alguns anos, que foi o aumento, né, dos transtornos mentais e, na sua relação também com o trabalho, né, o isolamento social, as incertezas sobre o futuro e as novas formas de configuração do trabalho vieram na esteira, né, dessas mudanças, e foi algo que trouxe um impacto tremendo que vem ecoando em nossa sociedade nos últimos anos. Nesse sentido, as organizações se encontram frente a novos desafios para pensar o bem-estar dos seus trabalhadores, tendo que criar novas estratégias para pensar o bem-estar integral, e a saúde mental está aqui incluída. Hoje nós estamos aqui para falar dessa agenda ESG, vamos articular, então, o S, que é o social, com a saúde mental. Nós vivemos em sociedade, as organizações são grandes ecossistemas em que devemos pensar a sustentabilidade, para usar uma palavra que eu estava ouvindo aqui na fala do colega, né? Pensar essa sustentabilidade também nas relações, né, no que tange as relações entre os indivíduos, em termos de olhar para as questões de equidade, diversidade, segurança no trabalho e envolvimento comunitário. No entanto, discutir ou divulgar a saúde mental continua sendo um tabu nos meios de trabalho em todo o mundo. Ninguém quer falar sobre doença, sobre um problema que está acontecendo dentro da empresa, certo? Quase sempre, quando alguém nos traz um problema emocional no trabalho, a gente faz um esforço para desviar o assunto, quer botar para baixo do tapete, dá aquela batidinha nas costas, diz, vai ficar tudo bem, pensamento positivo, você vai superar, né? Quando a gente ouve um colega trazendo um problema no ambiente de trabalho, e a gente acaba achando que isso vai resolver, mas, na verdade, ajuda muito pouco, né? Na verdade, só reforça o tabu e a ideia de que aquela pessoa ela é fraca, ela é inadequada, ela precisa se esforçar mais, ela está exagerando, se ela traz alguma dificuldade no ambiente de trabalho, alguma dificuldade emocional.
Ainda mais se tratando de transtornos mentais, né, quando há presença, então, desses ambientes, inclusive a gente tem um estigma muito grande, que é um estigma em nossa sociedade como um todo. Né? O trabalho, o ambiente organizacional é apenas um ecossistema, um outro universo em que isso também acontece, como acontece na sociedade como um todo. Então, diferente de outros tipos de doenças médicas, como as próprias doenças musculoesqueléticas, né, que já afastaram muito por trabalho, ainda afastam, as doenças mentais elas não aparecem no exame de raio-x. Né? A gente não tem um exame que o colaborador, né, ou mesmo uma liderança, que algum funcionário vá chegar e vá mostrar para confirmar que está passando por uma doença mental. Não, nós não temos. E essa certa invisibilidade acaba atrapalhando e engrossando esse caldo da dificuldade de lidar, da dificuldade de aceitar, né, de buscar ajuda, do preconceito dentro do próprio ambiente. A gente tem um nome para isso, em psiquiatria a gente chama de psicofobia, que é o estigma e o preconceito contra as pessoas que sofrem de transtornos mentais. Tá? Eu trouxe alguns dados para vocês, só para vocês terem uma ideia, que eu acho que é bem importante. Por falar em afastamento e trabalho, estava falando das doenças musculoesqueléticas, a Organização Mundial de Saúde estima que os transtornos mentais, como ansiedade e depressão, afetam 264 milhões de pessoas no mundo. Estima-se que 12 bilhões de dias de trabalho são perdidos anualmente devido à depressão e ansiedade. Os transtornos mentais já são a segunda maior causa de afastamento laboral. Em 2020, a concessão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez decorrente de transtornos mentais bateu recordes. Segundo os dados da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, foram mais de 576 mil afastamentos, uma alta de 26% em relação a 2019. No caso do auxílio-doença, os afastamentos por motivos como depressão e ansiedade registraram a maior alta entre as principais doenças indicadas como razão para o pedido do benefício. O número de concessões passou de 213 mil em 2019, mais ou menos, para 285 mil em 2020, foi um aumento de 33,7%. A duração média de afastamento, nos casos de doença mental, é de 196 dias. Além disso, nós temos um impacto econômico significativo, com um custo estimado à economia global de $1 trilhão por ano em perda de produtividade. Estima-se ainda que, para cada $1 investido em tratamento para os transtornos mentais, há um retorno de $4 em melhora de saúde e de produtividade. Eu acho que esses dados, assim, eu não sou muito boa de números, de estatísticas, mas assim, eu acho que é super importante, né? Por isso que eu quis trazer tudo anotadinho, porque quando a gente ouve os números, dá uma substância maior, né, para esse assunto que é um problema de saúde pública, na verdade, né, os transtornos mentais. Além disso, nós temos dados também do relatório Diretrizes sobre Saúde Mental no Trabalho, que foi publicado pela OMS em setembro de 2022, que confirma a necessidade de se trazer o debate mais à tona. Na mesma época, a Organização Internacional do Trabalho publicou também uma nota conjunta à Organização Mundial de Saúde, na qual novas diretrizes são explicadas por meio de estratégias práticas para governos, empregadores, trabalhadores e suas organizações nos setores público e privado. Então, o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde falou assim: é hora de se concentrar no efeito prejudicial que o trabalho pode ter em nossa saúde mental. O bem-estar do indivíduo é motivo suficiente para agir, mas a má saúde mental também pode ter um impacto debilitante no desempenho e na produtividade de uma pessoa. Essas novas diretrizes podem ajudar a evitar situações e culturas de trabalho negativas e oferecer proteção e apoio à saúde mental muito necessário aos trabalhadores. Bom, gente, esses dados, essa parte mais introdutória, com dados falando um pouquinho, contextualizando, né, é para trazer um pouco, então, né, talvez o que eu possa contribuir mais, né, em termos assim, até da minha prática clínica, né, porque eu não trabalho como psiquiatra ocupacional, então eu não trabalho em empresas, né, nem com laudos e perícias, né, até um tempo já trabalhei, mas eu trabalho atendendo
pessoas que me procuram com sofrimento mental, muitos deles com diagnósticos de transtornos mentais, e que muitas vezes, claro que nem sempre, associam o seu adoecimento mental ao ambiente de trabalho. Então, a gente pode dizer, em medicina, para muitas coisas, e em psiquiatria, isso é uma grande verdade, que as doenças mentais elas são multifatoriais. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que não é um fator só que vai pesar e vai interferir. Quase nunca isso acontece, né? Quase sempre eu tenho um indivíduo, então, que traz, às vezes, uma carga que é genética, hereditária, para um adoecimento mental, inclusive, e que, junto a isso, tem fatores que são da personalidade, do jeito dele, do seu estilo de ser, e, somado-se a isso, fatores que são ambientais, ou seja, o ambiente em que ele nasceu, foi criado, então, um ambiente familiar, inicialmente, mas também um ambiente escolar e depois, posteriormente, né, no nosso ciclo da vida, para a maioria, o ambiente de trabalho, né? Então, tudo isso são todos esses fatores, eles influenciam em maior ou menor medida. A gente não tem, às vezes, muitas vezes, né, como calcular qual é o peso que cada um desses fatores traz. Mas, se eu fosse pensar, então, em dividir, eu vou trazer para vocês algo do contexto do ambiente de trabalho que pode contribuir para o adoecimento e algo do contexto individual e como que essas coisas podem se interligar e de que forma a gente pode interferir. Né? Vocês já devem ter ouvido falar em ansiedade, síndrome do pânico, depressão, burnout, né? Que agora até veio bem também agora na crista da onda, porque é um diagnóstico que foi incluído na última classificação internacional de doenças, que é o CID-11, e que entrou, então, como doença ocupacional. Agora temos um CID para o burnout, que antigamente a gente não tinha, né, o CID da psiquiatria. Não é o objetivo da minha fala falar de diagnósticos em termos de critérios diagnósticos. Acho até que seria algo bem interessante para um outro momento em que a gente pudesse aprofundar para falar um pouco, né? Porque eu acho que quando às vezes a gente entende um pouco o que são cada um desses diagnósticos, a gente pode muito bem, às vezes, identificar até na gente ou em algum colega do trabalho que possa estar passando por alguma dessas dificuldades e encaminhar para uma avaliação especializada. Não é o objetivo, mas esses diagnósticos são muito recorrentes, né, nesses ambientes, né, de trabalho e podem ser agravados, sim, nesse contexto corporativo. E situações que são consideradas adversas nesses espaços têm um potencial de virar gatilhos mentais negativos. Então, coisas, pessoas e situações podem desencadear sofrimento psicológico e mental. Estou só olhando aqui, porque eu botei um tempo aqui para mim, não sei se eu botei um timer. Está aqui. As diretrizes globais da Organização Mundial de Saúde sobre saúde mental no trabalho recomendam ações para enfrentar os riscos para a saúde mental. Eu vou trazer alguns fatores de risco que a gente pode, que vocês facilmente vão identificar e vão saber melhor do que eu. Mas vamos ver que, ao longo dos anos, né, as modalidades, as formas de trabalho, elas foram se modificando, e isso também foi modificando a forma das pessoas adoecerem e as modalidades de adoecimento. Então, nas décadas passadas, lá em torno da década de 80, a gente tinha muitos acidentes de trabalho. Nos anos 90, foi tendo uma grande prevalência do adoecimento por doenças musculoesqueléticas, lesões por esforço repetitivo. E, atualmente, né, o que está aí bombando, né, para usar a palavra da moda, são os transtornos mentais, né, nesses ambientes. Ansiedade, depressão, o próprio burnout, que é um tipo de esgotamento, né, profissional. E hoje nós temos, enquanto antigamente era aquela pessoa lá na fábrica apertando um parafuso, também temos isso hoje, mas hoje temos outros ambientes de trabalho e que, às vezes, a gente acha que não vai acontecer um adoecimento nesse sentido, porque não é um trabalho braçal ou que traga um esforço físico, mas o esforço mental, você, hoje em dia, ser multitarefa, como a gente fala, muitas vezes como algo que é tão apreciado, né, nos ambientes corporativos, é algo, sim, que pode trazer uma sobrecarga emocional. Né? Hoje em dia, você dá conta de muitas coisas ao mesmo tempo, ser muito produtivo, ser muito focado, trabalhar enquanto os outros dormem, né? A gente ouve falar isso. Isso é tão romantizado, né? Inclusive, assim, né? Nos ambientes assim, que você enche a boca para falar isso, mas isso, sim,
é algo que ali nas entrelinhas pode, com o tempo, sim, favorecer o adoecimento mental. E cada vez mais o ambiente tecnológico que nós vemos também nas empresas acaba contribuindo para uma certa desumanização nesse ambiente. E eu acho que esse S do ESG vem para a gente poder relembrar da importância de nós, enquanto coletivo, no social, nas empresas, né, a importância de olhar para isso de novo, com um olhar diferente do que já foi. Assim. Nós temos, então, como alguns fatores de risco, cargas de trabalho, o ritmo de trabalho excessivo. Estou trazendo alguns elementos para a gente poder pensar, né? Acho que talvez no debate possam trazer outros, assim, cobranças excessivas, busca por metas e resultados, cobranças excessivas que podem ser da empresa e podem ser da própria pessoa. Já já eu vou falar dos fatores que são individuais também. Mas agora eu estou trazendo alguns fatores que podem ser do ambiente. Horários longos, inflexíveis, condições físicas inseguras ou ruins, uma cultura organizacional que permite comportamentos negativos, apoio limitado de colegas ou uma supervisão autoritária, função de trabalho pouco clara, assédio, bullying, violência psicológica, discriminação ou preconceito. As diretrizes da Organização Mundial de Saúde recomendam melhores maneiras de acomodar as necessidades dos trabalhadores com condições de saúde mental, propondo intervenções que apoiem o seu retorno ao trabalho. E, para pessoas com condições mais graves de saúde, fornecem intervenções que facilitam a entrada no emprego remunerado. O objetivo, então, gente, se a gente for pensar enquanto organização, enquanto empresa, talvez eu diria, nos pilares que são prevenção e promoção de saúde mental, né? Então, acho que a gente tem que, claro, estar habilitado também nas empresas para tratar, né, aquele funcionário, aquela pessoa que já está adoecida, saber o que fazer, saber como identificar, né? Acho que isso é essencial, acho que isso é uma das coisas assim que tem que ter, que não é algo, que não é luxo, né? Tem que saber identificar a pessoa que às vezes ali começa a apresentar às vezes uma queda no rendimento em relação ao que ela costumava entregar em termos do trabalho dela, na função dela, né? Às vezes um isolamento social, né? Então, às vezes, um olhar da liderança capacitada pode ser muito importante para identificar uma pessoa que está precisando de ajuda. E aí, se ela já está adoecida, né, poder depois, talvez, às vezes, de um afastamento que já está ali, talvez, na iminência de acontecer, quando essa pessoa volta, também poder saber lidar com esse lugar dessa pessoa que voltou após um afastamento por um transtorno mental. Isso a gente chama de pós-venção. Então, a gente chama de prevenção, que medidas fazer para prevenir o adoecimento, promoção, né, que muitas vezes a promoção não passa por algo diretamente relacionado ao que a pessoa está trabalhando, mas em um ambiente que pode ser de diálogo, né, que é acolhedor, né, uma fala que acontece nas direções, liderança, liderado, espaços, inclusive, de capacitação para as pessoas que lidam, né, como o pessoal do RH, né, e eu acho que mais espaços como esse, né, que é de poder ter psicoeducação, que é o quê? Falar sobre saúde mental, poder querer saber mais sobre isso para poder ajudar quem está por perto, né? Então, investimento e liderança fundamentais, né, para a aplicação dessas estratégias. E aí, bom, de uma forma geral, é isso, assim, em relação às empresas, né? Acho que a gente pode falar mais isso, né? Eu quero ouvir vocês também, o que tem aí de perguntas depois. Mas vamos entrar, então, falar um pouco. E você, enquanto indivíduo que está ali na empresa, acho que isso depende muito, né? A forma como você se relaciona com o trabalho, se você é liderança, liderado, se você é empresário, se você é autônomo, porque cada forma de trabalho vai te trazer um tipo de estresse diferente. Aí, para falar um pouquinho, né, de estresse, o estresse, gente, às vezes a gente usa, estou estressado, ou isso é estresse que você está passando. O estresse, enquanto conceito, gente, é algo normal, tá? Então, é algo fisiológico, né? O nosso corpo é preparado para lidar com as respostas de estresse. Então, vocês imaginam que quando nós vivíamos, talvez lá na Idade da Pedra, nós, desde muito tempo, então, já temos um organismo preparado para lidar com essas situações que a gente chama que são situações de luta e fuga. Então, vocês imaginam que eu estou lá, sou
sei lá, uma pessoa da idade antiga e saio para caçar, né, com o meu grupo, e eu encontro uma fera e eu preciso decidir naquele momento se eu vou lutar ou se eu vou fugir. Nesse momento, o meu corpo ele tem uma reação fisiológica que a gente chama aqui a reação de luta e fuga ou reação de estresse. Então, a minha pupila dilata, meu coração palpita, meus músculos se retesam e eu estou pronta para ou encarar essa fera ou sair correndo. E meu corpo cria toda essa energia naquele momento, uma coisa muito automática. Gente, isso é para a nossa sobrevivência. Isso a gente tem no nosso corpo há muito tempo. O que a gente, então, fala? O que a gente quer dizer quando a gente fala em lidar com o estresse? Quando a gente fala no ambiente de trabalho? A gente fala, então, com lidar com desafios. Então, hoje em dia, a gente não tem a fera correndo atrás da gente, mas a gente tem metas para bater, a gente tem que pagar os boletos, né? Então, tudo isso é o que nos causa, hoje em dia, muito estresse, muita preocupação. E, às vezes, você pode estar se pegando, mesmo em casa ou no seu ambiente de trabalho, com uma respiração mais curta ou mais ofegante, né? Aquela respiração que a gente puxa, que parece que não vem. A sudorese, né, começa a suar, às vezes, né, sente uma certa palpitação, sente um certo aperto no peito, uma angústia. E esses sintomas que são físicos, muitas vezes não acompanhados de outros também, outros sintomas ou outros fatores que são mais psicológicos, podem fazer a gente não identificar que a gente está passando por uma situação de ansiedade, por exemplo, porque são sintomas que a gente encontra em casos de ansiedade. Nas crises de pânico, então, isso vem de uma forma muito aguda e a pessoa acha, então, que está tendo um infarto, que está morrendo ali, vai no cardiologista e faz exames e não se acha nenhuma cardiopatia. Então, vejam, lidar com situações de estresse é algo que a gente carrega no nosso gene, essa habilidade. Agora, como que isso aparece no nosso ambiente de trabalho e como a gente lida com isso é a grande questão, né? Porque, então, você tem uma meta para bater, você tem um desafio que vai lhe motivar, e você olhar para aquele objetivo e correr para ele, e isso te deixar algumas semanas ali mais pilhado, aí aquelas semanas que você tem aquela meta, você olha, bom, tenho 2 semanas para isso aqui, para capacitar essa equipe, para fazer isso, para ter esse resultado. E nesse período você fica mais ansioso, você não dorme direito, você fica mais tenso, talvez um pouco mais irritado em casa. E isso passa depois que você, né, apresenta o seu projeto e bate a sua meta, por exemplo, e isso vai arrefecer. Bom, isso arrefecer, depois de um estado de gás, gente, isso é para que serve o estresse. O estresse serve para a gente ser mais produtivo, inclusive, para a gente vencer um desafio, vencer uma barreira. Quando o estresse se torna crônico, ou seja, quando eu não vejo no meu horizonte um momento de acabar aquela tensão que eu estou, que poderia ser uma tensão produtiva, aí eu posso começar a identificar, né, situações, então, de cronificação de um estresse que pode, sim, culminar com um adoecimento mental, tá? Então, assim, vejam, como a gente tem um ponto de virada aí, né, em que, ao longo de um tempo, algo que poderia ser benéfico pode começar a ser um problema. Então, acho que a reflexão que eu posso deixar para vocês aqui é qual é o teu estresse no trabalho? O que te motiva, mas o que também pode estar, em algum momento, te adoecendo? Né? É a tua relação com a tua liderança? É o teu problema de casa, que quando você chega em casa atrapalha no teu rendimento? Né? É você estar numa função que não está te agradando, que não corresponde bem ao que você pensava para você. Vejam como pode estar localizado em vários lugares diferentes. A gente não pode dissociar, inclusive, a nossa saúde mental do trabalho com do resto da nossa vida, porque nós somos um ser integral. Então, às vezes, alguma questão familiar pode refletir no trabalho, do trabalho pode refletir na família. Né? Então, a gente pensar, então, qual é a sua relação com o trabalho, aí é uma pergunta que eu deixo para cada um enquanto indivíduo também, é assim, qual é o lugar do trabalho na tua vida? Acho que isso é uma pergunta importantíssima, porque vai nos ajudar a pensar o estresse no ambiente de trabalho também. Por quê? A gente dizer que uma pessoa adoeceu no ambiente de trabalho, isso não necessariamente quer dizer que ela está infeliz no trabalho, que ela não gosta do que ela faz.
Muito pelo contrário, algumas vezes. Claro que, às vezes, tem isso, tem uma pessoa que está num trabalho que não está satisfeita com o que faz, né, no senso de propósito, porque o trabalho traz esse senso de propósito, de sentido para a nossa vida, e poder ter isso é muito legal, é muito importante. Mas, muitas vezes, as pessoas que adoecem no trabalho, elas não adoeceram porque elas estão insatisfeitas. Muitas das pessoas que eu atendo, inclusive, trazendo queixas de esgotamento como burnout, são pessoas extremamente produtivas. E, às vezes, aí é a grande armadilha, porque você está ali tão envolvido com o que você faz, você está ali com o teu olho brilhando para alcançar tudo o que você quer, e, às vezes, isso faz você perder a medida das coisas. Então, saber o limite, às vezes, é difícil, quando você não tem um autoconhecimento. E aí eu já entro com esse ponto que eu acho essencial, que é: você sabe qual é o seu limite, você sabe o que te causa estresse, você sabe o que te deixa feliz, né? E, às vezes, esse reconhecimento, essa busca do reconhecimento no trabalho é o que vai te dar um burnout, porque você passa a primeira, passa a segunda, liga no 220, e quando vê, você está trabalhando fora do ambiente de trabalho, você não tem mais férias, você vende as suas férias, e você está ali, né, naquele looping infinito, e muitas vezes muito apaixonado pelo que você está fazendo, e isso também pode te adoecer. Então, é muito importante que o trabalho, que é tão essencial em nossas vidas, ele não seja a única fonte de prazer em nossa vida. É muito importante que seja, mas, veja, o trabalho é uma das áreas, entre outras áreas de interesse que nós temos na vida. E pulverizar, né, em várias áreas, o que dá sentido para a nossa vida é muito importante para a gente não adoecer no trabalho. Vocês imaginam que eu vivo para o meu trabalho e que, então, eu estou ali sempre querendo bater uma meta, ser reconhecida, e que, para isso, assim, não importa, eu não tenho um hobby, eu não tenho uma atividade física, nada que eu faça também fora daquele ambiente, e eu vivo totalmente virada para esse ambiente laboral. Quando algo ali dá errado, ou se eu não consigo ser reconhecida ou bater uma meta, aquilo vai desabar. Ou seja, é muito pesado a gente dar toda essa carga da nossa vida para um ambiente só. Então, o trabalho é um ambiente importante, dentre outros, em nossa vida. E aí eu já estou trazendo uma pista para vocês do que a gente pode fazer para promover saúde mental em nossa vida, que é ter outros ambientes em que a tua vida faz sentido para além do trabalho. Sair do trabalho feliz, que bom, mas também ser feliz em poder estar perto da tua família, né, em desenvolver algum tipo de atividade física, um hobby, né, algo da tua espiritualidade que vai entrar ali também como algo importante. Então, vejam, a nossa vida ela é diversa, né, e o trabalho é uma parte importante dela, e vai ser muito mais fácil a gente lidar com esses estresses que vão surgindo lá, como outros estresses da vida, aliás, quando a gente consegue, então, ter um equilíbrio, né, entre todas essas esferas que fazem sentido para a nossa vida, que nos dão um senso, né, de propósito, né, e nos dão satisfação e prazer. No ESG, o S de social, né? Então, uma empresa é uma comunidade, um grupo social, onde todos fazem parte de um sistema que precisa funcionar de forma coesa. É preciso pensar no indivíduo com suas peculiaridades, sim, e abordar problemas nesse micro, mas quando surge, por exemplo, questões de adoecimento psíquico, mas também, né, pensar no macro, né, que é nas mudanças políticas, estruturais, pensadas para esse coletivo, como ações de prevenção, né, contra o adoecimento mental, e, mais do que isso, ações para a promoção da saúde mental. O conceito de saúde, e aí eu já vou encaminhar a finalização aqui da minha fala, o conceito de saúde pela Organização Mundial de Saúde diz respeito a um bem-estar e não apenas a ausência de doença. Saúde mental é um estado de bem-estar no qual o indivíduo é capaz, vejam, de usar suas próprias habilidades, recuperar-se do estresse rotineiro, ser produtivo e contribuir com a sua comunidade. É um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença. Isso é saúde. O diretor-geral da Organização Internacional do Trabalho, ele disse assim: à medida que as pessoas passam uma grande proporção de suas vidas no trabalho,
um ambiente de trabalho seguro e saudável é fundamental. Precisamos investir para construir uma cultura de prevenção em torno da saúde mental no trabalho, remodelar um ambiente de trabalho para acabar com o estigma e a exclusão social e garantir que os empregados com condições de saúde mental se sintam protegidos e apoiados. Gente, nós passamos uma grande parte da nossa vida no trabalho. Ele faz parte da nossa identidade, de quem somos. Quando a gente se apresenta para alguém nas redes sociais, a gente coloca, né, o que a gente faz em termos de trabalho, né? Muitas vezes é a primeira, olha, sou fulano, sou isso, né? Sou médica, por exemplo, né? Isso é algo que faz parte da nossa identidade, do nosso sentido, do nosso propósito de vida, né? Como nós nos sentimos úteis nessa grande comunidade em que vivemos também, contribuindo com o mundo. Isso nós fazemos todos juntos, porque somos seres sociais que se espelham mutuamente e precisamos uns dos outros nessa construção que é coletiva. E aqui eu finalizo agradecendo o convite. Obrigada.